Gênesis capítulo de número 8. Eu vou precisar que você tenha muita paciência comigo, que no final vai dar tudo certo. Gênesis capítulo 8, versículo de número 6. Vai dar tudo certo no final do jogo. Não significa ausência de desafios. Ontem o pastor Lioir, ele falou uma coisa que eu vi nessa semana também. Talvez eu e ele vimos juntos. Alguns teólogos têm dito, tentando entender um pouquinho mais o hebraico, que uma tradução melhor do Salmo 23 não seria: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. As duas vão nos levar para o céu. As duas formas de interpretar vão nos levar para o céu com Ele. Mas essa perspectiva, ainda que não oficializada, ela desafia o nível de maturidade da nossa fé e o nível de convicção de dependência dEle. Porque quando falamos que nada me faltará, me traz uma segurança para o agora. Ninguém quer ter falta de nada aqui, não é verdade? Ninguém quer ter falta nas emoções, ninguém quer ter falta de amor em casa, ninguém quer ter falta de mantimento, ninguém quer ter falta de nada. Mas também no entendimento de que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Você percebe a grandeza disso também? Você com Ele, você com o Eterno, o quanto isso é poderoso. Isso não pode ser negociado, isso não pode ser perdido de vista. Abra sua Bíblia em Gênesis 8, você já abriu, né? Versículo 6 diz assim. Já troca o microfone ou sigo com ele? O pessoal do som fez tic-tic 3 vezes. Vou seguir com ele. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo. Soltou o quê? O qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. Pai, essa é a tua boa, perfeita, bendita palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Que o nosso coração venha estar aberto, atento, receptivo. Para que nenhuma semente fique à beira do caminho, mas toda semente que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, ela alcance o nosso coração, ela alcance a boa terra e possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, em o nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Quantos aqui conhecem a história da Arca da Aliança? A Arca de Noé. Quem é pai de criança aqui, o que tem de videozinho da Arca de Noé também não está escrito, né? Vocês ouviram isso, pais aí? Videozinho da Arca de Noé. Muito bem, nós conhecemos essa história, uma história muito conhecida. Ela faz parte do começo da nossa caminhada, né?
aquelas grandes histórias da Bíblia, que é legal, a gente vai aprendendo elas naquele começo da caminhada, que a gente ainda não conhece nada, e aí começa a conhecer essas histórias grandiosas desses homens e mulheres de Deus, e vamos ficando entusiasmados, vamos ficando com Deus em ação dentro de nós, vamos ficando felizes com aquelas, e aumentando a nossa fé. Estamos aqui num cenário de reconstrução. Do quê? Reconstrução. Está havendo uma reconfiguração da história. Está tendo um reset na humanidade. Por algum motivo, nós sabemos naquilo que a Bíblia nos fala, que a maldição, a desobediência do homem, melhor dizendo, ela chegou até as narinas de Deus. Era um período caótico. Hoje nós olhamos tantas mazelas na sociedade e pensamos que está muito ruim. E está, em muitas verdades. Fico imaginando, pastor Samuel, como é que eram então aqueles dias? Como é que eram esses dias que Deus decide, eu vou apertar o botão delete? Quem trabalha com computador, eu vou dar um Ctrl delete. Eu vou resetar essa história. Mas Deus tinha firmado uma aliança com o homem no Éden. E Deus é um Deus que cumpre a aliança, amém? Então Deus não podia, podia, porque Ele é onipotente. Mas Ele mesmo fala que Ele não nega a si mesmo. Então, por amor à aliança, por amor à humanidade, por amor à sua criação, Ele olha para a terra e encontra um homem. E é interessante isso, porque nós vamos ver em muitos lugares na Bíblia Deus fazendo grandes coisas com poucas pessoas, com pessoas até desconhecidas até aquele momento, mas elas aparecem no cenário e transformam realidades. Isso é uma palavra de conforto muitas das vezes. Cadê o pastor Eduardo da intercessão? Né? O culto de oração não dá muito ibope, irmãos. Mas através da oração, Deus move situações. Acabamos de ter um testemunho aqui. Deus move situações. Mas não é o culto que vai ter mais gente. O culto da oração. Nós fizemos há poucos dias, semana passada, precisamente dizendo, uma conferência sobre o DCC que fala muito de sair da zona de conforto para discipular pessoas, consolidar pessoas e ter comunhão. Mas poucas pessoas perto do número que nós somos estivemos aqui. Mas isso não é um problema, irmãos, porque Deus faz coisas tremendas, ainda que sejamos poucos. Ainda que sejam poucos aqueles que realmente acreditam e conseguem romper a divisa de achar importante ou de fato ser parte daquilo e ajudar a construir. Deus acha Noé. E é interessante que Deus vai ministrando com Noé. A Bíblia vai dizendo para nós que todo dia Deus vinha para Noé e falava: Noé, não esquece de construir o barco. No outro dia vinha Deus de novo, diz a Bíblia: Noé, não esquece de construir o barco, correto? Não. Deus dá uma ordem para Noé: constrói um barco. E o homem investe agora 100 anos da vida dele construindo um projeto. Com uma palavra, com uma direção de Deus, ele se move ao longo de 100 anos construindo um projeto maluco. Então, se Deus falar com você para construir um projeto maluco, não tenha medo, constrói. Não tenha medo, faça. Não, mas é maluco, mas se Deus mandou, vai dar certo. E ele constrói, nós conhecemos a história, de uma forma sobrenatural, num agir de Deus. 7 casais dos animais puros, 1 ou 2, agora esqueci, dos impuros, 1 ou 2,
Um dos impuros mesmo, né? 7 dos puros, um dos impuros, vem povoar a arca. A porta da arca é fechada. E as águas do dilúvio vêm. E as águas do dilúvio vêm e dizimam a vida que havia na terra. Como eu disse no começo dessa fala, houve um reset ali. Um recomeço. E quando Noé, eles estão muito pertinho ali, e eu gosto do Moisés. Estou muito pertinho. Quando Moisés, Jesus! Quando Noé, de novo para fixar, quando Noé abria a janelinha da arca, sabe o que ele via? Água, não via forma. Lembra disso? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele viu um cenário incerto. E depois de muitos dias, depois de praticamente meio ano dentro da arca, acontece esse texto aqui. Após 40 dias, não 40 dias do começo. Aí você vai ter que ler o texto inteiro para compreender. Já são aqui mais de 150 dias. Noé, ele vai na janela da arca, ele solta um corvo. Irmãos, para o corvo aquilo era festa. Imagina o cenário, que a gente se preocupa muito, e está certo nisso, em entender a obra de Deus positiva que aconteceu ali através da arca. Mas quando você olhasse pela janelinha, já imaginou o tanto de corpos que tinha? De animais, de pessoas, o cenário era tenebroso. O cenário era terrível. Era um cenário horripilante. Eles olham para a arca, solta aquele corvo, para o corvo era uma festa. Só que diz a Bíblia, naquele momento de morte, então esse primeiro momento é um momento de abundância de morte. Fora da janela da arca havia abundância de morte. O corvo podia ficar lá, comia alguma coisa, comia um troço. Corvo é o primo do urubu para nós, tá? Quem já viu um corvo aqui? Já viu? Eu também vi no Japão um corvo. Né? Não queria ter visto não. Mas eu vi lá na sua terra. O corvo é primo do urubu que nós conhecemos aqui. E aí o urubu, ele ia fazer ali a alimentação dele, ia parar na arca, algum lugar lá em cima. Não é um bicho doméstico. Não é um animal manso. Qualquer coisa para ele ruim estava boa. Então naquele cenário, era um cenário de abundância de morte. E naquele cenário de abundância de morte, agora Noé só, viu que eu acertei? Agora Noé, acertei de novo, solta um pombo, uma pomba. E aí no cenário de abundância de morte, a pomba não se sente confortável. Naquele cenário de morte, o que ela faz? Ela olha e ela não acha um lugar ao qual ela pode pousar. E aí então o que ela faz? Ela retorna. Não havia condições para a pomba viver fora da arca naquele contexto. Não era o contexto típico da característica daquele animal. Só que a Bíblia diz então, o que Noé faz? Ele estende a mão, ele recolhe a pomba, e agora ele vai esperar 7 dias. É interessante, eu acho interessante também, o próprio contexto dos números que temos aqui. 40 fala de uma transição. Elias caminha 40 dias e 40 noites. E transita o ministério profético de Elias para Eliseu. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala que ele vai para o jejum no Espírito e ele sai de lá no poder do Espírito. Moisés sobe no monte e recebe as tábuas, ocorre uma transição para a execução do período da lei. Então 40 fala de transições. Então eles estão numa transição de era,
E nessa transição de eras, a pomba é solta uma vez, ela encontra morte e volta. Espera-se 7 dias, 7 também, nessa tipo de contagem, vai encontrar um significado bíblico interessante. Por exemplo, Deus criou o mundo nos seus 7 dias. Então passa um outro período, Noé solta a pomba, e aí agora ela sai um tempo procurando aonde ela pudesse ficar. Versículo 11. À tarde ela volta, e ela trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então há uma coisa bem interessante. Imagina você na arca ali com Noé. 220 e poucos dias já ali dentro, sem sair. Agora você soltou uma pomba, e ela voltou com um raminho verdinho, fresquinho. Irmão, teve uma celebração lá dentro daquela arca. Eu imagino a alegria, eu imagino a felicidade, os irmãos se abraçando. A água está baixando, está acabando o tempo de ficar aqui dentro. Aleluia, Deus não esqueceu de nós aqui. Deus não esqueceu de nós. Então já está chegando o tempo de nós sairmos aqui, que alegria. E nós podemos traduzir isso por esperança. Não é à toa que usa-se o verde como um símbolo da esperança. Parte daqui esse contexto. Então houve uma alegria ali quando a pomba retorna com o ramo de oliveira. Então passam-se mais 7 dias, passa mais um tempo, ele solta a pomba de novo, e acontece que a pomba não volta. A pomba não voltou. E aí eles consolidam, entenderam. Opa, ela achou lugar para pousar. Ela achou um lugar aonde ela pode estar. Muito bem. Talvez você está perguntando: legal, pastor, eu conheço a história da arca de Noé, já pelos pastores terem pregado, pela Cristina Mel, Aline Basca cantando com as crianças. Mas o que a história da arca tem a ver com a nossa série do Espírito Santo? Permita usar um pouco de tipologia a partir daqui. Entenda a arca como um lugar onde a vontade de Deus está estabelecida. No meio daquele mundo todo inundado, a arca era um lugar, o único lugar da terra naquele momento que concentrava a vontade de Deus. A arca era o único lugar da terra naquele momento aonde o reino de Deus estava manifestado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então a arca era o único lugar na terra aonde a vontade de Deus era plena naqueles dias. Naquele ambiente ali. Naquele ambiente que eu vou usar uma representação. Aquele ambiente, imagine a arca por um momento como se ela fosse, se era o único lugar alinhado com o céu. Imagine ela ali então como se fosse o lugar da habitação de Deus. E o que vai acontecer? A pomba vai ser liberada daquele lugar quantas vezes? Não ouvi. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Vocês são bons de Bíblia, glória a Deus. A pomba vai ser liberada ali 3 vezes. Como que é a primeira vez? Como que acontece a primeira vez? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava. Quem paira está inerte. Sim ou não? Quem paira não está inerte, quem paira está ativo. O Espírito Santo já aparece ali em atividade. Ele já está trabalhando. Há quem diga que demônios estavam naquelas águas e o Espírito Santo guardava. Nem quero ir por essa linha. Só quero dizer para você que o Espírito Santo já estava ali em um tipo de atividade.
num tipo de ministério, num tipo de ação. Só que, por um período de tempo, eu falei aqui, por que houve um dilúvio? Por causa da maldade do homem. Então, nos dias de Caim, nos dias de aquele que construiu a torre de Babel, de Nimrod, nos dias de homens maus, o Espírito Santo não tinha um lugar aonde ele pudesse pousar. Não havia um lugar propício, porque o cenário, assim como na primeira vez que Noé solta a pomba da arca, o cenário era de morte, e aí não morte simplesmente física, porque os homens estavam entregues ao pecado, os homens estavam entregues às suas maldades, os homens estavam entregues a seus prazeres, a tal ponto que Deus manda o dilúvio, não passa muito tempo, Deus tem que ir lá e destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os homens estavam pensando somente em satisfazer os seus prazeres, os homens estavam pensando somente em cumprir a sua vontade, e eles não estavam elegíveis para que o Espírito Santo habitasse sobre eles, porque as águas estavam muito altas. E as águas altas, elas tampavam a terra. As águas altas, problemas, dificuldades, pecados, impediam que a boa terra, o coração, estivesse à vista. E não havia ali cenário propício para o pombo pousar, para o Espírito Santo pousar. Mas era uma fartura para o corvo. Para um corvo, para o inimigo das nossas almas, era um cenário propício. Então é um primeiro tempo, um tempo ao qual o Espírito Santo, ele não tinha condição no coração do homem para que ele pudesse habitar. Mas Deus é o quê? O que Deus é? O que Deus é? Começa com B, termina com M. Deus é bom. Fala para o Deus é bom. E Ele não desistiu de nós. E Ele libera de novo o pombo pela arca. Ele libera de novo. Então o que vai acontecer agora num segundo momento? Deus envia o Espírito Santo de novo, num outro momento, num outro tempo. Só que agora Deus está fazendo como se fosse uma experiência, de uma forma bem simples dizendo. Deus libera o Espírito Santo sobre 3 classes de pessoas. Os professores de escola dominical que vão lembrar quem que é. Vocês lembram? Quem são as 3 classes de pessoas? Quem que são? Reis, sacerdotes e profetas. O Espírito Santo começa a trabalhar em missões específicas. O Espírito Santo, nós vamos ver a Bíblia dizendo, e Sansão, ele é tomado por Deus, tomado pelo Espírito de Deus, e ele faz coisas inimagináveis, ele faz coisas majestosas. E o que nós vamos vendo? Nós vamos conseguindo ver na Bíblia que quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa, acontecem coisas tremendas. Só que sabe o que acontecia? A condição ainda não era favorável, Lília. Ainda havia muitas águas. Então o Espírito Santo vinha para fazer feitos específicos. O Espírito Santo vinha e fazia coisas pontuais. Usava pessoas específicas, em missões específicas, e ele vai trabalhando dessa forma, no período do juízo, no período dos reis, no período dos profetas. O Espírito Santo vai trabalhando assim, de uma forma pontual, até que vai acontecer uma virada de chave. Que virada de chave? Coloca para mim, Marcos Túlio, Lucas capítulo 1, versículo 35, vai haver uma virada aqui na ação do Espírito Santo. Respondeu o anjo para Maria. Maria perguntou, como é que pode? Eu não vou ficar grávida não? Eu não conheço o marido, eu sou uma moça virgem, eu sou direitinha, eu não faço bagunça. E o anjo fala para ela, ei Maria,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Sabe o que está prestes a acontecer? Uma reviravolta na ação do Espírito Santo. Essa segunda fase, ela tem um tempo maior. Ela começa com os reis, sacerdotes e profetas, mas aqui nessa reta final, o Espírito Santo, aleluia, de uma forma majestosa. Vamos tentar ser lúdico aqui, não tem como a gente imaginar isso, mas o meu Jesus, aleluia, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquila a sua forma divina e se reduz à figura humana. Então imagina aquele que é soberano, aquele que é poderoso, aquele que é santo, aquele que é eterno. Imagina ele se reduzindo, até que ele vem na mão do Espírito Santo, uma forma do embrião, aleluia. E ele vem na mão do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz aquela obra majestosa em Maria, aleluia. E ele nasce de uma forma sobrenatural. Ah, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. E aí o nazareno fica guardado em Nazaré por um tempo. E depois ele sai para fazer um ministério poderoso. E para fazer o seu ministério poderoso, há um momento que ele não quebra princípio, ele vai ser batizado. E aí em João 1,32, Marcos Túlio, João 1,32, o Espírito Santo ainda está agindo, amém? Olha o que ele vai fazer agora. João testemunhou: viu o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. O Espírito Santo vir, eles já tinham esse entendimento, porque o Espírito Santo já vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Mas ele vinha, fazia missões, feitos poderosos e voltava. Mas agora João, sabe o que João vê? A minha própria tradução diz assim, diz um pouco diferente dessa. Eu vi o Espírito descer sobre pomba e repousar sobre ele. O Espírito Santo fica, ele não vem dessa vez e vai. Dessa vez o Espírito Santo permanece. Dessa vez o Espírito Santo, sabe o que ele está achando ali? Ele achou um lugar que ele podia pousar. É a segunda vez que a pomba foi lançada fora da arca, e a Bíblia diz que quando Noé abre a porta e a pomba está voltando, ele vê na pomba um símbolo de esperança, ele vê na pomba um símbolo de vida, porque a pomba estava trazendo um ramo de oliveira, e o meu Jesus é a oliveira verdadeira, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? A esperança voltou para a humanidade, a esperança voltou. O Espírito achou alguém a qual ele podia pousar e ficar. Oh, meu Deus! Ele achou alguém comprometido. Ele achou alguém dependente do Pai. Ele achou alguém que valorizava hospedar a presença. Ele achou alguém que de fato fazia questão dele permanecer. Noé solta a pomba, ela anda, em algum lugar ela acha um ramo de oliveira e ela volta para a arca. O Espírito Santo habita em Jesus. Jesus cumpre o seu ministério poderoso, e o texto que eu usei, ele reduz em forma humana, a ponto de enfrentar a morte. Diz a Bíblia, a morte de cruz. A morte de cruz, não foi qualquer morte. Ele morreu. Não foi um teatro. Não foi um desmaio. Ele de fato estava morto. Mas Romanos 8:11 vai dar um concretizar. Olha que legal, Romanos 8:11. Gostei disso, hein? Olha. Habita em vós o Espírito daquele
aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem fez a obra para Jesus nascer em Maria? O Espírito Santo. Só que agora sabe o que ele vai fazer? Jesus está morto. E o Espírito de Deus, ele vai ressuscitar Jesus. O Espírito Santo poderoso, ele ressuscita Jesus. E aí vai finalizar a segunda viagem da pomba, que agora Jesus, depois de 40 dias ressuscitado, depois de um período ressuscitado, ele pregou, ele foi visto, ele anunciou. Mas diz a Bíblia em Atos capítulo 1, que Jesus, no meio de um sermão, ele começa a subir ao céu. As pessoas ficaram atônitas, as pessoas ficaram espantadas, e ele começa a subir, até que uma nuvem o encobre. Mas eu acredito que depois daquela nuvem, aleluia, depois daquele período, está ele, o Espírito Santo e Jesus assim, aleluia, eles estão voltando para o lugar de glória, eles estão voltando para o lugar poderoso. E quando eles chegam no portão do céu, o Espírito Santo diz: abra os portais eternos, aleluia. E alguém diz: por que? Quem está aí? Eles olham: é o Rei da Glória. Ei, abre o portão, eu vejo o Espírito Santo voltando, e ele volta com um ramo de oliveira. Ele volta com a oliveira verdadeira. E aí sabe o que houve no céu? Esperança. Esperança. Houve no céu alegria. Imagina os anjos. Satanás perdeu, eles vão voltar para cá. Imagina os anjos celebrando quando Jesus volta para o céu. Ainda, imagino eu, ainda com suas mãos furadas. Eu imagino que até ele se transformar naquele homem que João vê, com os cabelos como a alva lã, os olhos como chama de fogo. Para mim não tem que estar com a mão furada mais. Se tiver, amém. Se não tiver, não precisa. Mas eu imagino que enquanto ele entra no céu, com aquele corpo que come peixe através da parede, os anjos estão vendo: ei, glória a Deus, os homens vão voltar a habitar aqui conosco. A esperança. Então quando Jesus volta ao céu, uma esperança é confirmada entre nós. A esperança volta. E aí de novo o trono está completo. Está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O trono está completo. Só que aí agora é a hora da terceira viagem da pomba. Agora Noé vai abrir a arca pela terceira vez. Aleluia. A porta, a janela da arca será aberta. Eles estão felizes, já tem um ramo de oliveira. Então já tem esperança. Se tem ramo de oliveira, tem vida. Se tem ramo de oliveira, tem terra. Se tem ramo de oliveira, a promessa está se cumprindo. Sabe o que eu quero dizer? Se Jesus veio, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, se Jesus subiu ao céu, e você acredita nisso, dá um glória a Deus aí. Porque Ele disse tudo isso e disse que também iria voltar, aleluia. Então se prepare, que Ele é de cumprir a sua palavra. Ele é de cumprir a sua palavra. Noé espera 7 dias, abre a janela, o pombo vai, e o pombo não volta, naquele ciclo. Nessa paráfrase, os 3 estão no céu. Irmão, vocês imaginam umas conversas? Tomara que não seja heresia isso, não. Eu imagino umas conversas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? Eu imagino. Imagina assim, imagina lá no céu, o Pai, Jesus glorificado, Jesus com honra e glória e majestade, o Espírito Santo sorrindo. O Espírito Santo é alegre, amém? Feliz. Então, quanto ele não gosta de ser entristecido. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo é alegre. Mantém ele alegre. Fala para o teu irmão: ele não gosta de ser entristecido. Mantém ele alegre. Aleluia.
E ele está lá. Agora é minha vez. Agora é minha hora. Imagina eles abraçados. Irmãos, é doidura isso. Meu Deus do céu. Imagina um negócio desse. Imagina Jesus sorrindo para ele assim, ó. Obrigado. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E o pai falando, é agora. Agora é a hora. No relógio de Deus é algum momento da eternidade. No relógio dos homens é o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Põe aí, Marcos, Atos 2:1. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Quem pode dar glória a Deus por isso? E ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. Por quê? Porque agora ele achou lugar para pousar. Agora tem muitos lugares para ele pousar. Há muitos corações entregues para ele pousar. Há muitos corações disponíveis, dispostos, sedentos, aonde o Espírito Santo tem encontrado lugar para morar, tem encontrado lugar para fazer a sua obra, tem encontrado lugar, e se cumpre o que Jesus fala, em espírito, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, nós vivemos esses dias ímpares, porque o Espírito Santo habita em mim e você. Abraão foi amigo de Deus, mas o Espírito Santo habita em nós. Homens e mulheres do Antigo Testamento que fizeram feitos inacreditáveis, receberam unções específicas, mas sobre eu e você, nós somos a missão do Espírito Santo nesses dias. Nós somos a missão do Espírito Santo nesses dias. Você é o lugar ao qual o Espírito Santo encontrou nessa hora, para que ele possa repousar, para que ele possa fazer a sua obra, para que ele possa anunciar o reino, para que ele possa, aleluia, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? É verdade isso. Isso é tão bom que talvez a gente não entende. Isso é tão rico que talvez nós não percebamos o quanto isso é importante. Eu falei aqui semana passada, mais uma doidura minha, né? Eu falei assim, se os crentes soubessem quem eles são, os crentes não lidariam com complexo de inferioridade. Os crentes teriam que vigiar por causa do orgulho. Se nós soubéssemos, todos nós, quem é o nosso Pai. Se nós soubéssemos, todos nós, o que é o Espírito Santo habitar na nossa vida. O quanto isso é rico. O quanto isso é valioso. O quanto isso é majestoso. É isso que é a única coisa que pode fazer você permanecer no caminho. É a certeza que o Espírito Santo habita em você. A sua determinação não vai te manter na igreja. A sua boa vontade não vai te manter servindo Jesus. Mas a sua convicção que o Espírito Santo habita em você. E você, aleluia, crescer nesse entendimento, permitindo de que Ele governe a sua vida. Isso vai te levar a não ficar somente na igreja, mas de atravessar os portais eternos e morar com Ele na glória. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.
Meus irmãos, eu acredito, eu vou encerrar aqui dizendo algo. Eu acredito que nós estamos no fim do jogo, no endgame. Nós estamos no final do jogo. Se fazer uma conta muito simples, simplista, olhando desse texto de ciclos, 40, de 7 em 7, nesses ciclos. Se você pensar de Adão a Cristo, são 4.000 anos. Moisés está quase no meio aqui, ó. Me permita fazer uma continha. Eu digo onde eu trabalho que é uma conta de padeira. Conta assim de papel. De 4.000 anos você tem uma precisão de Adão a Cristo. Moisés está ali no meio. Então, uma conta de arredondamento. De 0 de Adão até Moisés eu tenho 2. De Moisés até Cristo eu tenho 2. 2033 vai fazer 2 que Cristo voltou ao céu. 2, 2, 2, 6. Qual que é o 7º dia? Qual é o 7º dia? É o dia do descanso. A Bíblia não nos fala que está guardado, reservado para nós um descanso eterno? Então você, sem querer ter precisão de profeta maluco, já parou para pensar que nós estamos findando uma era que sempre Deus levantou alguém para um novo tempo? 2, 2, 2. E nós sabemos que não tem mais ninguém. Será que daqui a poucos anos é um milênio? Será que ele volta no final dessa era? Eu creio nisso. Eu creio que ele está voltando. Eu creio que ele está voltando. E aí, irmãos, a pomba, ela não tem que voltar para a arca porque a missão está concluída. Qual foi a conclusão da missão quando Noé e sua família saem da arca? Eles têm um novo céu e uma nova... Eles têm um novo céu e uma nova terra. Eles têm um novo tempo. Eles têm um mandado de Deus. Eles vão desfrutar de uma nova era. Antes deles nem podiam comer carne, agora pode comer até carne. Olha como Deus foi bom com eles. Agora pode até comer carne. Deus falou: Noé, você foi muito obediente, vou te presentear com uma das 7 maravilhas, o churrasco. Quantos podem dizer amém? A pomba está na sua 3ª missão. E nós somos parte da 3ª missão do Espírito Santo. E eu quero te dizer, essa missão está concretizando. Nós já estamos nos dias finais. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem. Permaneça fiel. Permaneça crendo. Permaneça com expectativa em Deus. Queria te convidar a orar. Queria te convidar, aleluia, a agradecer a Deus por esse tempo. Irmãos, nós somos atores num momento extraordinário da história. Meu Deus, aleluia, eu creio nisso. Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Nós somos a igreja, aleluia, que vai ver o rei voltando. Nós somos a igreja que verá, aleluia, nós veremos o nosso rei voltando. E não vai ser algo assim como aquela canção que diz que vai ser rapidinho, não. A Bíblia diz que da forma que o relâmpago, ele cruza do oriente ao ocidente, ou seja, todo olho verá ele voltando. Todo olho verá o majestoso, aleluia, regressando com poder e glória. Todo olho verá ele voltando buscar o seu povo. Ele voltando buscar aqueles aos quais
A pomba achou lugar para repousar, aleluia. Todo olho verá, aleluia, aqueles aos quais o Espírito Santo pôde fazer morada neles. Sabe por quê? Porque eles renunciaram aos seus pecados, eles se arrependeram, eles, aleluia, viveram uma vida nova, eles buscaram o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e é por isso que eles são convidados às bodas do Cordeiro. Eu quero dizer para você, aleluia, o Espírito Santo que está dentro da tua vida, ele tem aquele convitinho pequeno do casamento. O convitinho pequeno é aquele que te coloca lá na festa, aleluia. Enquanto o Espírito Santo estiver na tua vida, você é um convidado a estar nas bodas do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa grandiosidade. Obrigado, Senhor meu Deus, por esta maravilha do Teu Espírito Santo habitar na nossa vida, Senhor. Meu Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir a Ti, ó doce Espírito Santo, muda a nossa vida, muda a nossa história, transforma o que precisa de transformação. Quebra, meu Pai, na nossa vida tudo que tem que ser quebrado e reconstrói o que tem que ser reconstruído. O que eu não quero é naquele grande dia, é não ter a sua aprovação, é não ter o Senhor morando em mim. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Teu amado Espírito, Ele tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem nos abençoado. O Espírito Santo tem falado com o Teu povo. Ah, Ele tem abençoado o Teu povo. Ele tem entregado dons e talentos. Ele tem libertado. Ele tem feito maravilhas. Ah, o Espírito Santo, Ele tem mudado histórias. Ele tem mudado realidades. Ele tem mudado expectativas. Mas a grande obra dele ainda está para chegar, que vai ser o dia que Ele vai te colocar diante de Jesus como um bendito do Pai. Oh, Ramanagassou Rabadagai. Espírito Santo, me leva até o encontro. Me leva até o encontro. Me leva até o encontro, Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem: ora vem Jesus. Ora vem Jesus. Ora vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Que o Espírito mude a tua vida. Que o Espírito Santo mude a sua história. Que o Espírito Santo mude a sua casa. Que o Espírito Santo mude tudo que tem que ser mudado para a glória de Deus Pai.